Você sabia que é possível fazer a sua imagem em um cappuccino? Com o surgimento de impressoras especializadas, os amantes de café agora podem desfrutar de sua bebida favorita, decorada com seu próprio retrato. Essas máquinas inovadoras usam tintas seguras para alimentos e tecnologias precisas para criar imagens detalhadas diretamente na espuma do cappuccino. Imagine-se saboreando uma xícara quente, enquanto sua própria imagem sorri para você. Essa abordagem divertida na arte do café surgiu do desejo de tornar as bebidas não apenas saborosas, mas também visualmente atraentes. O processo envolve escanear uma foto, que a impressora reproduz aplicando espuma de leite colorida e expresso. É uma maneira emocionante de personalizar sua bebida para ocasiões especiais, ou simplesmente para alegrar o dia. Essa técnica não só demonstra habilidade, mas também convida os amantes de café a interagir com suas bebidas de maneiras novas e criativas. Então, da próxima vez que você visitar um café, preste atenção nesses divertidos retratos em cappuccinos. Quem não gostaria de ver seu rosto em uma bebida deliciosa? Prepare-se para se surpreender com a massa do Sol. Você sabia que o Sol é um gigante colossal em nosso sistema solar, com uma massa cerca de 330 mil vezes maior que a da Terra? Esse número impressionante significa que o Sol contém mais de 99% da massa total do nosso sistema solar. Se pudéssemos juntar toda a matéria do Sol e compará-la com a da Terra, veríamos que o Sol é tão massivo que caberiam mais de 1 milhão de terras dentro dele. Sua enorme gravidade atrai planetas, cometas e até asteroides, mantendo-os em órbita e criando um equilíbrio harmonioso. Essa força gravitacional é vital, pois não apenas impede que nosso planeta escape para o vazio do espaço, mas também gera a energia que sustenta a vida na Terra através da fusão nuclear. No núcleo do Sol, átomos de hidrogênio se fundem, formando hélio e liberando uma quantidade incrível de energia. Então, da próxima vez que você aproveitar os raios de Sol, lembre-se de que esse calor vem de uma força flamejante que supera nosso planeta em escalas astronômicas. Muitos não sabem, mas é proibido estar na Ilha das Cobras, e há boas razões para isso. Oficialmente conhecida como Ilha da Queimada Grande, esta ilha remota abriga a jararaca dourada, uma das cobras mais venenosas do mundo. O governo brasileiro proibiu o acesso para proteger tanto as cobras quanto os visitantes, já que se estima que haja uma cobra para cada metro quadrado da ilha. Isso significa cerca de 4.000 cobras em apenas 43 hectares. Imagine pisar em uma ilha onde não se pode dar um passo sem encontrar um ser venenoso. Essa isolação permitiu que as cobras prosperassem, desenvolvendo características específicas para seu habitat. A ilha também é uma área importante para a biodiversidade, representando um ecossistema único que os cientistas estudam. Embora alguns aventureiros sonhem em explorar esse paraíso das cobras, a realidade é que não é um lugar para viajantes casuais. Turistas curiosos poderão admirar essa intrigante ilha apenas à distância. O que mais você acha que se esconde na natureza selvagem do Brasil? Você sabia que um grupo de lagartos é chamado de lounge? Embora os lagartos geralmente vivam sozinhos, às vezes eles se reúnem para tomar sol, e é daí que vem esse nome curioso. Muitas espécies, como iguanas e anoles, gostam de se bronzear em grupo. Esse comportamento ajuda a regular a temperatura do corpo, permitindo que eles sobrevivam em seus habitats. Quando se reúnem, você pode vê-los estirados em uma pedra quente ou na areia, absorvendo o calor. Esse aspecto social mostra o quão adaptáveis e diversos são esses incríveis répteis. Não é fascinante pensar que esses animais de sangue frio podem se reunir para se aquecer? Na próxima vez que você ver lagartos, lembre-se de que eles podem estar apenas fazendo sua própria festa no lounge. O que realmente ajuda os pinguins a sobreviver? Os pinguins têm uma adaptação incrível que os ajuda a viver em ambientes oceânicos salgados. Eles possuem glândulas especiais acima dos olhos, que removem o excesso de sal da água do mar que ingerem durante a caça. Essa característica única permite que eles transformem o sal em água doce, que podem beber. Imagine mergulhar no oceano e voltar com um filtro embutido para a água doce. É isso que essas aves incríveis conseguem fazer. Quando os pinguins mergulham fundo, podem comer peixes e outros seres marinhos sem se preocupar com a desidratação. Em vez de procurar fontes de água doce em terra, seu corpo gerencia o sal de forma eficaz, mantendo sua saúde e hidratação. Essa adaptação impressionante destaca a engenhosidade da evolução.
permitindo que os pinguins sobrevivam em algumas das condições mais desafiadoras do planeta. A natureza não é incrível? Você sabia que gadgets como o Oculus Rift não foram feitos para mulheres? É surpreendente, mas muitos dispositivos tecnológicos populares foram inicialmente projetados pensando no público masculino. Essa falha causou desconforto e até enjoo em muitas mulheres. Quando elas começaram a compartilhar suas experiências, ficou evidente uma grande lacuna no processo de design que as empresas ignoraram. Com o aumento da conscientização pública, as empresas de tecnologia começaram a perceber a importância do design inclusivo, levando em conta as necessidades das mulheres ao desenvolver fones de ouvido VR e outros gadgets. Agora, muitas marcas buscam criar produtos que sejam confortáveis e agradáveis para todos, independentemente do gênero. Essa mudança não só melhora a experiência do usuário, mas também inspira uma abordagem mais diversificada no desenvolvimento de tecnologias. Promover a inclusão no design é fundamental para que todos possam aproveitar ao máximo os benefícios das tecnologias modernas. Você sabia que a Antártica é um dos lugares mais secos da Terra? Apesar de ser coberta de gelo, a Antártica recebe muito pouca neve, tornando-se um deserto incrivelmente seco. Esse clima único é resultado da alta altitude e do ar frio, que não consegue reter a umidade como o ar mais quente. Na verdade, a maior parte do continente recebe menos de 20 milímetros de precipitação, principalmente na forma de neve, a cada ano. Devido às baixas temperaturas, a neve que cai muitas vezes não derrete, acumulando-se ao longo de milhares de anos e formando grandes camadas de gelo. Curiosamente, no centro da Antártica, as condições são ainda mais severas, com extrema secura e um clima estável. Por isso, os cientistas a chamam de deserto polar. Então, embora muitas vezes imaginemos paisagens nevadas, a Antártica conta uma história diferente sobre vastas áreas secas e frias. Por que isso é importante? Compreender essas extremidades nos ajuda a estudar as mudanças climáticas e os ecossistemas da Terra. Por que o Lago Baikal chama nossa atenção? Este lago incrível na Rússia não é apenas bonito, mas também é o mais profundo e antigo lago de água doce do planeta. Ele tem mais de 25 milhões de anos e contém impressionantes 20% da água doce não congelada do mundo, tornando-se um recurso importante tanto para a natureza quanto para os seres humanos. A profundidade do lago chega a cerca de 1.637 metros, mais profundo do que a altura do Monte Everest. Imagine um lugar onde prosperam espécies únicas, como a foca do Baikal, que não se encontra em nenhum outro lugar da Terra. Turistas e cientistas buscam explorar seus mistérios. No inverno, quando o lago congela, as pessoas caminham sobre o gelo, admirando sua bela cor azul e formações de gelo. O Lago Baikal não é apenas um corpo d'água, é um ecossistema vital e um tesouro cultural da Rússia, mostrando as maravilhas naturais do nosso mundo. O que o torna tão especial para você? Porque a inspiração vem no banho. Surpreendentemente, momentos de inspiração frequentemente surgem enquanto você lava o cabelo ou enxágua o shampoo. Quando você entra debaixo da água morna, seu corpo relaxa, o que ajuda a liberar uma substância química chamada dopamina. A dopamina é às vezes chamada de hormônio da felicidade, pois não só melhora o humor, mas também estimula a criatividade. Enquanto você está ocupado lavando os cabelos, sua mente pode vagar livremente, sem distrações. Esse estado relaxado pode levar ao surgimento de novas ideias e soluções, tornando o seu banho um ótimo lugar para pensar criativamente. Não é à toa que muitos pensadores e artistas famosos, como Arquimedes ou Steve Jobs, encontraram suas melhores ideias no banho. Então, da próxima vez que você estiver lá, não apenas aproveite a água relaxante, veja isso como uma sessão de brainstorming pessoal. Quem sabe quais ideias brilhantes podem surgir durante o seu próximo banho? Porque é uma máquina de venda de carros em Singapura. Essa inovação única, inspirada em carrinhos de brinquedo, permite que os compradores adquiram carros de luxo de uma forma futurista e emocionante. Com 15 andares de altura, a máquina pode acomodar até 60 carros premium, tornando-se um espetáculo impressionante para todos os visitantes. Imagine-se diante de uma estrutura de vidro brilhante, onde você pode ver diferentes carros através de uma interface digital, escolher o seu sonho e assistir enquanto ele desce graciosamente como um brinquedo. Essa máquina de alta tecnologia não só acelera o processo de compra, mas também destaca a reputação de Singapura como um centro de tecnologia avançada e inovações urbanas. É prático e também uma experiência divertida, transformando a compra de um carro em um espetáculo moderno.
Não seria incrível sair dirigindo um carro de luxo logo após ele aparecer na máquina? Vamos revelar a verdade sobre os lendários fundadores de Roma. Segundo a antiga lenda, a fundação de Roma remonta a 753 a.C. e está ligada à fascinante história dos gêmeos Rômulo e Remo. Esses irmãos enfrentaram dificuldades incríveis desde o início, foram abandonados ao nascer e, milagrosamente, foram criados por uma loba. Ao crescer, Rômulo e Remo decidiram criar uma nova cidade, um novo começo longe de suas tristes origens. No entanto, durante o planejamento, surgiu um conflito agudo. Rômulo queria uma coisa e Remo queria outra. Esse conflito se intensificou tragicamente e Rômulo matou seu irmão Remo, um momento sombrio que o consagrou como o primeiro rei da nova cidade. Essa poderosa história reflete temas de fraternidade, ambição e os desafios da liderança, fundamentos fascinantes para uma civilização que mudaria a história. E isso pode te surpreender. Os ventos do Monte Washington são intensos. Esta montanha, aparentemente comum, com apenas 1.917 metros de altura, é famosa por ser a menor montanha mais perigosa do mundo. O que a torna tão arriscada não é sua altitude, mas as condições extremas de vento, que podem atingir impressionantes 372 km/h. Imagine começar uma trilha tranquila, apenas para ver sua aventura se transformar em caos quando tempestades repentinas surgem, trazendo ventos poderosos e gelados e neve em redemoinho quase sem aviso. A geografia única do Monte Washington age como um funil, amplificando os ventos e criando condições imprevisíveis e muitas vezes perigosas. À medida que os escaladores sobem a montanha, eles frequentemente enfrentam quedas rápidas de temperatura e perda súbita de visibilidade, tornando a preparação essencial. Tragicamente, muitos escaladores desavisados encontraram seu destino em suas encostas, despreparados para os elementos implacáveis. Essa reputação assustadora atrai aventureiros e amantes da natureza, ansiosos para conquistar seu cume e apreciar vistas deslumbrantes. Você está pronto para enfrentar a natureza selvagem e descobrir os mistérios desta montanha extraordinária? Descubra os sabores incríveis do saquê. O saquê possui uma variedade de sabores, que vão do doce refrescante ao seco agradável, mostrando a arte de sua produção. Um dos fatores principais que influenciam esses sabores é o grau de polimento do arroz. Quanto mais polido o arroz, mais puro e leve fica o saquê. A composição da água também é fundamental. Água macia pode resultar em um sabor mais suave, enquanto água dura proporciona um gosto mais intenso. Técnicas de fermentação, como o uso de leveduras específicas, também moldam o perfil do saquê. Além disso, os processos de envelhecimento podem adicionar profundidade e complexidade. Diferentes tipos de saquê, como Junmai, feito sem adição de álcool, e Ranjoso, que recebe uma pequena quantidade de álcool destilado, destacam a habilidade envolvida em sua produção. Cada gole de saquê conta uma história, combinando tradições e inovações que podem surpreender até os apreciadores mais experientes. Você está pronto para explorar esses sabores? Você sabia que a fome pode aumentar sua atividade mental? Estudos mostram que um leve estado de fome realmente melhora o funcionamento do cérebro, resultando em melhor concentração e atenção. Quando seu estômago ronca, não é apenas um sinal para comer. Pode ser que isso ajuste sua mente para um pensamento mais claro. Momentos temporários de fome ativam uma resposta no cérebro, aumentando a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF. Uma proteína que apoia o funcionamento dos neurônios e ajuda no crescimento de novas células cerebrais. Isso significa que quando você está um pouco faminto, pode ter momentos inesperados de clareza ou habilidades aprimoradas para resolver problemas. Pense nisso. Você já percebeu que uma tarefa difícil de repente parece mais fácil antes de comer? Essa conexão surpreendente entre fome e atividade cognitiva sugere que um pouco de fome pode ajudar você a pensar de forma mais criativa. Portanto, da próxima vez que sentir fome, não corra para comer. Pense em como essa leve fome pode inspirar sua próxima grande ideia. O que realmente impulsiona as aventuras de Tintin? Esse personagem querido, criado por Hergé, quase sempre é mostrado se movendo da esquerda para a direita nas histórias em quadrinhos clássicas, enquanto seus inimigos frequentemente aparecem do lado oposto. Essa escolha de design inteligente não é apenas estética, ela desempenha um papel importante em guiar o olhar dos leitores pela página, criando uma sensação de movimento e aventura.
Imagine Tintin, um repórter curioso, correndo em busca de novas descobertas, enquanto vilões ameaçadores o seguem, tentando causar caos. Esse movimento da esquerda para a direita simboliza progresso e a busca pela verdade, destacando a personalidade dinâmica de Tintin. Essa narrativa visual ajuda a manter um fluxo coerente na história, facilitando a compreensão das ações pelos leitores, sem perder o fio da meada. Então, da próxima vez que você pegar uma história em quadrinhos do Tintin, preste atenção em como essa simples direção afeta sua percepção. Você não concorda que essas escolhas de design tornam nossa leitura mais envolvente? Você sabia que robôs podem instalar painéis solares rapidamente? O robô Máximo está revolucionando a forma como usamos energia limpa em nossas casas. Essa máquina inovadora instala painéis solares com velocidade e precisão impressionantes, facilitando a transição das famílias para a energia solar. Imagine um robô que levanta e instala painéis solares com destreza, garantindo que fiquem perfeitamente posicionados para captar a luz do sol. Ao acelerar o processo de instalação, o robô Máximo ajuda a reduzir custos e minimizar inconvenientes para os proprietários. Isso é especialmente importante, já que cada vez mais pessoas buscam soluções energéticas sustentáveis para combater as mudanças climáticas. Com os robôs assumindo essas tarefas, trabalhadores qualificados podem se concentrar em trabalhos mais complexos, criando uma situação vantajosa na crescente indústria solar. Será esse o futuro da instalação de sistemas energéticos? E se eu disser que a Austrália tem um símbolo único? O emu e o canguru não são apenas animais interessantes, eles estão orgulhosamente representados no brasão da Austrália, simbolizando o espírito da nação e a busca pelo progresso. Os emus são conhecidos por sua impressionante velocidade, que pode chegar a 48 km por hora, enquanto os cangurus são famosos por seus saltos poderosos, que podem cobrir mais de 7,5 metros de uma só vez. Esses dois animais são não apenas importantes para a diversidade da fauna australiana, mas também desempenham um papel significativo na identidade cultural do país. A escolha do emu e do canguru para o brasão não é por acaso. Ela simboliza que a Austrália avança unida, dando passos em direção ao futuro. Esse símbolo se tornou um sinal querido de unidade nacional, refletindo o que torna a Austrália única. Não é incrível como os animais podem representar valores tão importantes? Você sabia que Londres recebeu o sumô em 1991? Esse emocionante esporte fez sua estreia no Reino Unido, quando a cidade sediou seu primeiro campeonato oficial de sumô, um evento cultural importante. Com raízes no Japão, o sumô não é apenas força, é uma rica tradição cheia de rituais e história. O evento atraiu muitos espectadores e apresentou a eles as técnicas e cerimônias únicas desse esporte antigo. Vamos avançar para outubro de 2025. Londres novamente receberá essa competição vibrante e será apenas a segunda vez que um torneio de sumô acontece fora do Japão. Este evento promete proporcionar um espetáculo emocionante, com atletas de todo o mundo mostrando suas habilidades. É uma ótima oportunidade para os fãs verem a força e a graça do sumô bem na sua cidade. Você está animado com este evento cultural que conecta dois mundos? Você sabia que na Nova Zelândia os cães não podem andar de bicicleta? Essa lei inusitada visa proteger nossos amigos peludos e os ciclistas. Embora muitas pessoas gostem da ideia de levar seus cães em aventuras, preocupações com a segurança levaram à criação dessa regra. Andar de bicicleta com um cão pode ser arriscado, pois um filhote agitado pode pular ou causar um acidente, colocando em risco tanto o animal quanto o ciclista. A Nova Zelândia valoriza muito o bem-estar dos animais, garantindo a segurança e o conforto dos cães em casa, e não nas bicicletas. Portanto, se você visitar ou morar na Nova Zelândia, lembre-se de que é melhor deixar o cão em casa quando for andar de bicicleta. Em vez disso, opte por uma caminhada tranquila no parque, ou brinque de buscar no quintal. Essa lei destaca a importância da segurança dos animais de estimação e promove práticas responsáveis no ciclismo. Quem diria que andar de bicicleta poderia gerar regras tão interessantes? E se eu te contar sobre a incrível descoberta da penicilina? Em 1928, Alexander Fleming fez uma descoberta revolucionária na medicina que mudou tudo. Estudando bactérias em seu laboratório, ele notou algo curioso. Um fungo chamado Penicillium notatum impedia o crescimento das bactérias em suas placas de Petri. Essa observação acidental levou à criação da penicilina, o primeiro antibiótico amplamente utilizado.
Antes disso, infecções bacterianas muitas vezes significavam doenças graves ou morte, já que não havia tratamentos eficazes. Graças à descoberta de Fleming, os médicos ganharam uma poderosa ferramenta contra infecções, o que reduziu significativamente a mortalidade. De repente, as cirurgias se tornaram mais seguras, e doenças como pneumonia e angina puderam ser tratadas de forma eficaz. O trabalho de Fleming não apenas abriu caminho para a penicilina, mas também preparou o terreno para futuros antibióticos, revolucionando a saúde e tornando infecções antes fatais controláveis. Então você consegue imaginar um mundo sem essa incrível descoberta? Você vai se surpreender com o poder único dos equidnas. Os equidnas, muitas vezes chamados de tamanduás espinhosos, têm uma habilidade incrível chamada eletrolocalização, que lhes permite sentir sinais elétricos de outros seres vivos. Essa habilidade interessante é especialmente útil na caça de vermes e insetos enterrados, ajudando-os a encontrar comida que de outra forma estaria escondida. O mais curioso é que os equidnas pertencem à família dos monotremados, o que significa que eles põem ovos, uma característica rara entre os mamíferos. Assim como seu primo, o ornitorrinco, eles combinam características de répteis e mamíferos, o que os destaca no reino animal. Sua eletrolocalização funciona melhor em ambientes úmidos, dando-lhes uma vantagem na busca por alimento em condições desafiadoras. Imagine como é depender de um poder tão especial para sobreviver na natureza. É uma combinação de evolução impressionante e verdadeira engenhosidade que ajuda esses seres a prosperar. Você sabia que a primeira venda online foi uma pizza? Em 1994, a Pizza Hut entrou para a história, ao vender uma pizza pela internet, dando início ao comércio eletrônico como o conhecemos hoje. Essa ideia revolucionária surgiu quando a Pizza Hut se uniu a um estudante que entendia bem de tecnologia. Eles criaram um site simples que permitia aos clientes pedir sua pizza favorita sem sair de casa. Imagine a facilidade de pedir uma pizza quente de pepperoni sem precisar levantar o telefone. Esse passo inovador foi um grande avanço, mostrando como as plataformas digitais podem mudar nossa forma de comprar. Desde então, o mundo das compras online explodiu, e agora temos tudo ao nosso alcance, de alimentos a gadgets. Voltando ao presente, o comércio eletrônico é uma indústria em crescimento. É difícil acreditar que tudo começou com um único pedido de pizza. Enquanto desfrutamos da comodidade das compras online, é interessante lembrar que tudo começou com um simples pedaço. Qual será o próximo grande passo nas vendas online? Um fato interessante sobre a simbologia dos cervos. A imagem de um cervo pulando através de um vidro simboliza liberdade e vitalidade, refletindo a essência da natureza de forma dinâmica. Essa imagem vibrante não só demonstra a agilidade e a graça dos cervos, mas também toca em temas mais profundos em diferentes culturas. Os cervos são frequentemente vistos como símbolos de resistência e perseverança, especialmente em regiões onde eles vagam livremente por paisagens desafiadoras. Quando artistas retratam um cervo pulando através de um vidro, isso evoca um forte sentimento de superação de obstáculos e aceitação das oportunidades da vida. Essa representação vibrante ressoa especialmente no inverno, quando muitos buscam calor e alegria. Seja no folclore ou na arte contemporânea, o salto do cervo pode nos inspirar a perseguir nossos sonhos com determinação e energia. Você já pensou sobre as mensagens que os animais transmitem na arte? Você sabia que o Grand Canyon comporta todos nós? Não é apenas uma vista incrível, ele também é imenso. O volume do Grand Canyon é tão grande que se todas as pessoas da Terra se reunissem dentro dele, ainda sobraria espaço. Imagine 7,9 bilhões de pessoas juntas nessa paisagem deslumbrante. Você poderia pensar que seria apertado, mas na verdade você ainda ouviria o eco refletindo nas paredes do canyon, e haveria espaço suficiente para o vento e os sons da natureza. O canyon se estende por cerca de 447 quilômetros de comprimento e atinge mais de 1,6 quilômetros de profundidade, criando um espaço enorme que supera nossa população. Então, da próxima vez que você olhar fotos do Grand Canyon ou planejar uma visita, lembre-se de que há espaço suficiente para todos nós, junto com o magnífico eco da natureza. Não é incrível? Você já pensou por que os cabelos podem ser arte? O Museu Chauvet, na França, oferece uma viagem incrível ao mundo da arte feita com cabelos humanos. Este museu inusitado exibe obras complexas que transformam algo comum, como os cabelos, em impressionantes obras-primas.
Os visitantes podem descobrir como os artistas manipulam os cabelos, trançando, entrelaçando e moldando-os em tudo, desde delicados adornos até retratos elaborados. Cada obra de arte conta sua própria história, muitas vezes refletindo tradições culturais ou sentimentos pessoais, permitindo que as pessoas vejam os cabelos sob uma nova perspectiva. Imagine-se passeando por uma galeria, onde cada peça foi criada com cabelos que um dia pertenceram a alguém, conectando-nos através do tempo e da experiência. Este museu não apenas celebra a criatividade, mas também destaca a importância histórica dos cabelos em diversas culturas. Portanto, da próxima vez que você pensar em cabelos, considere como eles podem expressar beleza e arte de maneiras inesperadas. O que acontece com nosso corpo sob pressão profunda? A pressão profunda provoca mudanças interessantes, mas significativas em nosso organismo, especialmente durante voos em grandes altitudes ou missões espaciais. Quando subimos rapidamente a grandes altitudes, a queda brusca da pressão atmosférica pode causar a doença da altitude, com sintomas como dor de cabeça, náusea e fadiga. Por outro lado, no espaço, os astronautas experimentam a microgravidade, mas enfrentam problemas únicos. A falta de pressão pode causar o deslocamento de fluidos em seus corpos, resultando em inchaço facial ou alteração no paladar. Nossos corpos reagem às mudanças de pressão com adaptações fisiológicas, como o aumento da produção de glóbulos vermelhos para melhorar o transporte de oxigênio ou mudanças nos padrões respiratórios. Essas alterações destacam o quão incrível e resiliente é o corpo humano, mas também exigem controle e gerenciamento cuidadosos. Cientistas e especialistas em saúde estão constantemente estudando esses efeitos para garantir a segurança e a saúde de todos, desde viajantes comuns até astronautas experientes, durante suas emocionantes aventuras no céu e além. No incrível mundo dos tamarinos de cabeça de algodão, as fêmeas dominantes têm um poder surpreendente sobre seu grupo. Esses pequenos primatas usam sinais químicos especiais, chamados feromônios, para influenciar a reprodução entre seus pares. Quando a fêmea dominante está no comando, ela libera esses feromônios para suprimir o comportamento sexual das fêmeas subordinadas, controlando efetivamente quem pode se reproduzir no grupo. Essa estrutura social única ajuda a manter a harmonia e a estabilidade entre os tamarinos, garantindo que apenas os melhores genes sejam transmitidos. Ao limitar a competição, a fêmea dominante assegura que sua prole tem as melhores chances de sobrevivência. Esse comportamento fascinante demonstra a complexidade da sociedade animal e levanta questões sobre como diferentes espécies gerenciam hierarquias sociais. Não é incrível ver como a comunicação molda a vida na natureza? O que realmente define nosso futuro com a IA? As previsões mostram que até 2024 haverá 8,4 bilhões de assistentes baseados em IA, superando a população total da humanidade. Esse número impressionante indica um mundo onde a inteligência artificial se tornará parte comum do nosso dia a dia, integrando-se naturalmente em nossa comunicação, trabalho e lazer. Imagine assistentes inteligentes em sua casa, ajudando a agendar compromissos, respondendo perguntas e controlando seus dispositivos. À medida que essas IAs evoluem de ferramentas simples para quase amigos, precisamos refletir sobre como isso mudará nossas interações humanas. Vamos depender mais da IA do que uns dos outros. E como a sociedade se adaptará a esses companheiros inteligentes? Embora o crescimento da IA prometa conforto e inovação, também levanta questões importantes sobre privacidade, conexão e o que significa ser humano em um mundo cheio de inteligência artificial. Como você lidará com essa mudança? Você vai se surpreender ao saber que Emily the Raven ama chocolate. Essa talentosa atriz, conhecida pelo papel de Claire Littleton na famosa série Lost, tem gostos interessantes na alimentação. Apesar de ser alérgica à manteiga de amendoim, que muitos adoram, Emily não resiste ao chocolate. Para ela, não é apenas um doce, é uma verdadeira paixão. O chocolate vem em várias formas, amargo, branco, ao leite, e cada um proporciona sensações únicas. Viver com alergia não é fácil, mas Emily mostra como é importante aproveitar o que se ama, revelando seu lado divertido apesar das limitações. Então, seja um bolo de chocolate rico ou um sorvete cremoso de chocolate, essa atriz sabe como desfrutar de seus sabores favoritos, transformando suas restrições alimentares em algo especial. Qual é a sua sobremesa de chocolate favorita? Acredite ou não,
Temas sérios podem impactar muito a narrativa. Quando escritores incorporam um tom sério ou um tema em suas histórias, muitas vezes o fazem para evocar emoções profundas, fazer o público refletir ou chamar a atenção para questões importantes. Essa abordagem dá peso à história, tornando-a significativa e profunda. Por exemplo, romances e filmes que abordam temas como saúde mental, justiça social ou eventos históricos incentivam leitores e espectadores a interagir com essas questões relevantes. Essa interação pode gerar discussões que vão além da própria história, levando as pessoas a pensar criticamente sobre o mundo ao seu redor. Além disso, um tom sério pode destacar o desenvolvimento dos personagens, mostrando como eles enfrentam desafios e evoluem. Ao explorar essas camadas complexas, a narrativa se torna mais próxima do público, despertando empatia e compreensão. Em um mundo onde narrativas na mídia e na literatura desempenham um papel cada vez mais importante, reconhecer a força dos temas sérios nos ajuda a valorizar a profundidade e a relevância das histórias. Quais temas ressoam mais com você? Nas lindas ilhas de Vanuatu, há um ritual fascinante de amadurecimento chamado Nangol, onde os locais pulam de árvores altas. Esses homens corajosos estão amarrados com cipós fortes aos tornozelos, e o salto simboliza sua passagem para a vida adulta. Essa prática está profundamente enraizada na cultura e demonstra força, coragem e dedicação. Quando eles flutuam no ar e voltam, sentem uma onda de emoções que os conecta aos ancestrais e à comunidade. Cada salto é não apenas emocionante, mas também mostra a habilidade e o conhecimento passados de geração em geração. Enquanto os espectadores aplaudem e celebram esse evento incrível, os saltadores sentem um forte senso de pertencimento e identidade. Nangol não é apenas uma explosão de adrenalina, mas uma celebração significativa da vida, da maturidade e da resistência. Então, da próxima vez que você pensar em bungee jumping, lembre-se de que em Vanuatu, isso não é apenas um esporte, mas uma experiência cultural profunda. Difícil de acreditar, mas 77 milhões de contas foram invadidas. Em 2011, ocorreu um grande incidente de segurança na rede PlayStation, que chocou a comunidade gamer. Hackers exploraram vulnerabilidades no sistema da Sony após a empresa remover o suporte ao Linux do PlayStation 3. Essa mudança facilitou a interação dos usuários com os consoles e deu aos hackers a oportunidade de atacar. Dados pessoais como nomes, endereços e informações de cartões de crédito ficaram em risco, e muitos usuários sentiram que sua privacidade foi violada. As consequências foram enormes, pois a Sony enfrentou críticas sobre como lidou com a segurança e a comunicação durante a crise. Gamers que confiavam na plataforma tiveram que lidar com os efeitos desse ataque. Esse caso destacou a importância de medidas de segurança robustas para proteger os dados dos clientes, levando a mudanças na indústria sobre como as empresas protegem informações confidenciais. Estamos realmente seguros na internet? Acredite ou não, a neve pode ser um problema para a Anágua. Embora pareça que derreter neve para obter água potável seja uma solução rápida, na verdade, é um pouco mais complicado. A neve é composta principalmente de ar e contém apenas cerca de 10% de água em volume. Isso significa que, para obter apenas 1 litro de água, é necessário coletar uma grande quantidade de neve, cerca de 10 litros. Coletar essa quantidade pode ser uma tarefa difícil, especialmente em um ambiente frio e ventoso. Assim que você tiver a neve, aquecê-la pode levar tempo, pois o ar preso nos flocos de neve desacelera o processo de derretimento. Além disso, se a neve estiver suja, você corre o risco de contaminar a água, mesmo após derretê-la. Portanto, da próxima vez que você pensar em ferver neve para uma bebida refrescante, lembre-se do esforço necessário e considere outras opções. Você já tentou coletar neve para obter água? Por que o anquilossauro se destaca entre os dinossauros? Esse dinossauro blindado era uma verdadeira maravilha da natureza. Coberto por placas ósseas grossas e espinhos afiados, o anquilossauro estava bem protegido contra predadores temíveis, como o Tiranossauro Rex. Seu corpo baixo dificultava o acesso dos predadores aos pontos mais vulneráveis, tornando-o uma verdadeira fortaleza. Talvez sua característica mais impressionante seja a cauda com um porrete, uma arma poderosa capaz de desferir um golpe devastador em qualquer atacante. Esse design único permitia que o anquilossauro fosse o herbívoro dominante em seu ecossistema, alimentando-se de plantas rasteiras e permanecendo seguro dos predadores.
Imagine-se caminhando por uma paisagem pré-histórica e encontrando esse gigante blindado, avançando lentamente, confiante de que sua armadura resistente e sua cauda poderosa o protegerão. Não é incrível como a evolução molda os seres para sobreviver em seu habitat? Vamos revelar a verdade sobre os superpoderes das corujas. As corujas são criaturas realmente incríveis, especialmente conhecidas por sua audição excepcional. Ao contrário de muitos animais, algumas espécies de corujas têm as orelhas assimétricas, o que significa que estão em alturas diferentes na cabeça. Essa estrutura única permite que elas captem até os sons mais fracos, feitos por suas presas, como o farfalhar das folhas ou o movimento dos roedores, mesmo nas noites mais escuras. Quando uma coruja ouve um som, ela pode identificar com precisão sua origem, comparando o tempo que o som leva para chegar a cada orelha. Junto com sua incrível visão noturna, que funciona muito bem em baixa luminosidade, as corujas se tornam predadores noturnos temíveis. Essa combinação de audição aguçada e visão clara permite que elas caçem de forma eficaz, conseguindo encontrar alimento mesmo no escuro total. Não é incrível como essas adaptações tornam as corujas caçadoras tão eficientes? Você não vai acreditar nesta lei estranha sobre fábricas de queijo. Em Illinois, existe uma lei curiosa que proíbe cochilar em fábricas de queijo. Embora isso possa parecer estranho, destaca como algumas regras podem surgir de práticas históricas ou preocupações de segurança. As fábricas de queijo, frequentemente cheias de atividade, exigem muita atenção para que o processo de produção ocorra de forma suave e segura. Cochilar no trabalho pode levar a acidentes ou estragos nos produtos, e é provavelmente por isso que essa lei foi criada. Imagine estar cercado de queijo delicioso, mas não poder tirar um cochilo. Embora isso possa parecer esquisito, essa lei mostra um lado único e às vezes engraçado da política regulatória. Essas leis nos lembram da cultura local e dos valores da comunidade que tornam cada estado único. Então, da próxima vez que você visitar Illinois, lembre-se de ficar atento e aproveitar o queijo sem dormir. As fontes termais em Beppo, Japão, têm temperaturas que variam de 39 a 42 graus Celsius, perfeitas para um banho relaxante. Essas fontes naturais são ricas em minerais, como enxofre, que são conhecidos por suas propriedades curativas. Ao mergulhar nessas águas terapêuticas, seu corpo relaxa e o estresse desaparece. A combinação única de minerais alivia a tensão muscular e pode melhorar a saúde da pele. Muitos visitantes vão a Beppo atraídos pelos diversos onsens, ou fontes termais, onde podem desfrutar de vistas deslumbrantes da paisagem enquanto se banham. Cada fonte oferece uma experiência única, desde banhos internos até piscinas externas cercadas pela natureza. Não é de se admirar que Beppo tenha se tornado um destino popular para relaxamento. Se você procura alívio após um longo dia ou apenas deseja relaxar, essas fontes termais são o lugar ideal para descansar. Os cogumelos realmente podem brilhar? Sim, é verdade. O cogumelo Armillaria mellea, conhecido como cogumelo mel, tem a incrível capacidade de emitir uma luz suave e misteriosa no escuro. Esse fenômeno único é chamado de bioluminescência e também é encontrado em alguns vagalumes e criaturas das profundezas do mar. Nas florestas escuras, esses cogumelos iluminam o subbosque, criando uma cena mágica que atrai tanto amantes da natureza quanto cientistas. A luz surge principalmente devido a reações químicas dentro do cogumelo, especialmente envolvendo uma proteína chamada luciferina. Embora a razão exata para esse brilho ainda esteja sendo estudada, algumas teorias sugerem que ele pode atrair insetos ou outros organismos que ajudam a espalhar suas esporas. Imagine encontrar um cogumelo brilhante na floresta à noite, sua luz suave iluminando os arredores. Essa característica incrível faz do Armillaria mellea não apenas um objeto de pesquisa interessante, mas também um espetáculo mágico no teatro da natureza. Você sabia que as estações em Urano duram 21 anos? Este planeta distante tem uma percepção de tempo única. Urano está inclinado de lado, o que causa mudanças sazonais drásticas. Cada estação em Urano dura incríveis 21 anos terrestres. No verão, o planeta é banhado pela luz do Sol, enquanto no inverno mergulha na escuridão pelo mesmo longo período. Imagine ter apenas 2 estações em sua vida. O verão ilumina o mundo, enquanto o inverno envolve o planeta em sombras. Devido a essa inclinação incomum, um hemisfério desfruta do Sol, enquanto o outro permanece na fria escuridão.
Esse fenômeno surpreendente cria um contraste acentuado entre as estações, provocando mudanças dramáticas na temperatura e nas condições atmosféricas. É um lembrete de como nosso sistema solar é diversificado. Na próxima vez que você pensar nas estações na Terra, reflita sobre como elas podem ser diferentes em um planeta como Urano, onde o Sol brilha e desaparece por décadas. Não é incrível? Você sabe o que realmente desperta seu desejo por especiarias nas festas? A noz moscada, um ingrediente popular nos pratos festivos, na verdade não é uma noz. Ela vem das sementes secas da árvore Myristica fragrans, que cresce em regiões tropicais. Essa especiaria incrível tem um sabor quente e aromático que realça tudo, desde torta de abóbora até o eggnog. Embora pareça uma noz, a noz moscada é classificada como uma semente, o que significa que pertence a outra família no mundo vegetal. A árvore Myristica fragrans produz frutos que se assemelham a damascos, e dentro deles estão as preciosas sementes que se tornam a noz moscada. Para aproveitar ao máximo seu sabor, muitas pessoas também a utilizam em pratos salgados e até em algumas bebidas. Com apenas uma pitada, você pode elevar um prato a um novo nível, criando aquela atmosfera nostálgica de festas que todos nós amamos. Na próxima vez que você polvilhar noz moscada em sua comida, lembre-se de sua verdadeira origem. Não é incrível? Você já parou para pensar quanto sangue temos? O sangue representa cerca de 7-8% do nosso peso total, o que significa que um adulto médio tem entre 4,5 e 6 litros desse líquido vital. O sangue desempenha várias funções importantes no nosso corpo. Transporta oxigênio e nutrientes para as células, ajuda a regular a temperatura do corpo e elimina resíduos. Ele é composto por vários componentes. Plasma, um líquido amarelado que transporta células e nutrientes, glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio, glóbulos brancos, que têm um papel fundamental na luta contra infecções, e plaquetas, necessárias para a coagulação do sangue. Todos esses elementos trabalham no sistema circulatório para manter nossa saúde e funcionamento normal, mostrando o quão incrível é nosso corpo em manter o equilíbrio e responder aos desafios. Você consegue imaginar esta incrível obra-prima curvada? A Ponte do Diabo na Alemanha, construída no século XIX, não é apenas uma ponte, é uma obra de arte impressionante. Este milagre da arquitetura é famoso por seu design curvado único, que reflete quase um círculo perfeito nas águas calmas do rio abaixo. Ao atravessar a ponte, ou simplesmente admirá-la de longe, sua beleza realmente encanta. Construída na era do romantismo, a ponte simboliza as emoções que as pessoas sentiam pela natureza, pela beleza e pela engenharia. Visitantes frequentemente param para tirar fotos, encantados com sua vista mágica e harmonia com a paisagem ao redor. Seja você um amante da arquitetura ou apenas alguém que aprecia belas vistas, a Ponte do Diabo oferece uma experiência maravilhosa que desperta curiosidade e admiração. Quais histórias esconde esta obra-prima arquitetônica? Você sabia que Sam Snead ganhou mais de 80 torneios? Pode parecer surpreendente, mas Sam Snead tem o recorde de mais vitórias oficiais na história do golfe, com impressionantes mais de 80 triunfos. Snead, um golfista profissional americano, encantou o público de 1930 até 1980, sendo conhecido por seu swing suave e talento natural. Sua carreira durou várias décadas, durante as quais ele não apenas mostrou suas habilidades nos campos, mas também se tornou um ícone do esporte. As vitórias de Snead incluem campeonatos importantes, como o Masters, que ele ganhou 3 vezes, comprovando sua capacidade de competir no mais alto nível. É incrível como seu estilo influenciou muitos golfistas que vieram depois dele, mantendo seu legado vivo, mesmo após o fim de sua carreira. Fãs de golfe e iniciantes frequentemente encontram inspiração nas conquistas de Snead. Então, da próxima vez que você estiver no campo, lembre-se da incrível trajetória de Sam Snead e busque seus próprios recordes. O que acontece se você não dormir por 11 dias? Em 1964, um adolescente chamado Randy Gardner quebrou o recorde ao ficar 11 dias sem dormir. Essa experiência incrível trouxe consequências estranhas e preocupantes. Com o tempo, Gardner começou a ter mudanças bruscas de humor, alucinações vívidas e até lapsos de memória assustadores. Seu cérebro lutava contra os efeitos da insônia severa, que pode ser muito mais do que um incômodo.
A falta prolongada de sono pode causar sérios problemas de saúde, incluindo aumento do risco de doenças cardíacas, enfraquecimento do sistema imunológico e, em alguns casos, até a morte. O surpreendente experimento de Gardner mostra o quão importante é o sono para nossa saúde e bem-estar. Portanto, da próxima vez que você pensar em passar a noite em claro, lembre-se do recorde de Rand e considere as sérias consequências da falta de sono. Fato surpreendente sobre o início inesperado da Crunchyroll. A Crunchyroll, famosa plataforma de streaming de animes, começou sua jornada em 2006 como um site ilegal. Inicialmente permitia que os usuários carregassem conteúdo de anime sem licença, o que não agradava os criadores. No entanto, tudo mudou quando os fundadores perceberam a enorme demanda por animes ao redor do mundo. Com o apoio de capital de risco, a Crunchyroll se transformou de um projeto duvidoso em um negócio legítimo. Ao obter licenças de estúdios japoneses, tornou-se um jogador-chave na distribuição global de animes. Hoje, a Crunchyroll oferece uma vasta biblioteca de shows, atende milhões de fãs e até apoia os criadores, pagando pelas licenças. Essa transição notável mostra como uma plataforma pode aprender com seu passado e impactar positivamente toda uma indústria. Quem diria que um começo ilegal poderia levar a uma história de tanto sucesso? Vamos descobrir a verdade sobre pular através da Terra. Imagine que você pode furar um buraco direto pelo nosso planeta e pular nele. Parece loucura, não é? Mas se você fizesse isso, teria uma viagem emocionante. Ao descer, a gravidade puxaria você em direção ao centro da Terra, e você chegaria lá em cerca de 20 minutos. Passando pelo núcleo quente, sua viagem não pararia. Você continuaria em direção ao outro lado. Se você começasse, digamos, nos Estados Unidos, você emergiria em um lugar completamente diferente, como no Oceano Índico. A viagem toda levaria cerca de 40 minutos, e você experimentaria uma combinação incrível de temperaturas e pressões, passando por camadas de rocha e ferro derretido. Embora isso seja apenas um experimento mental, é uma maneira interessante de imaginar as camadas da Terra e o que está sob nossos pés. Pronto para dar esse salto? Você já ouviu falar de uma incrível dupla mãe e filho? Javal McKee e sua mãe, Pamela McKee, entraram para a história como a única dupla a ganhar medalhas de ouro olímpicas. Pamela, ex-estrela da WNBA, foi uma verdadeira força em quadra e representou a equipe dos Étoiles nas Olimpíadas de 1984, voltando com o ouro de Los Angeles. Enquanto isso, seu filho Djavale também teve sucesso no mundo do basquete, conquistando a medalha de ouro com a seleção masculina dos EUAs nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. Essa conquista notável destaca não apenas os talentos individuais deles, mas também a conexão única entre eles. Imagine o orgulho de uma mãe vendo o sucesso do filho no esporte que ela ama. A história deles inspira jovens atletas e mostra como a dedicação e o trabalho duro podem ser passados de geração em geração. Seja na quadra da WNBA ou na arena da NBA, os McGee continuam brilhando, provando que a grandeza pode ser um assunto de família. E se eu disser que a internet é um direito humano? A Organização das Nações Unidas reconheceu oficialmente que o acesso à internet é essencial para todos. Essa declaração importante destaca o papel da conexão digital em nossas vidas diárias, garantindo que pessoas ao redor do mundo tenham acesso a informações valiosas, facilidade de comunicação e participação em discussões significativas. No mundo atual, onde a maioria dos serviços e oportunidades está disponível online, a falta de conexão pode significar perder chances de educação, emprego e até mesmo assistência médica. Ao declarar a internet como um direito humano fundamental, a ONU enfatiza que todos devem ter a oportunidade de participar da era digital, independentemente de sua origem ou local de residência. Essa medida incentiva os países a desenvolverem políticas que promovam o acesso universal e a resolverem o crescente fosso digital. Como podemos unir esforços para tornar o acesso à internet uma realidade para todos? Prepare-se para abraços incríveis no restaurante. Em um mundo onde almoços podem parecer sem graça, um proprietário de restaurante escolheu uma abordagem única para atender seus clientes, deixando uma marca significativa. Esse proprietário não apenas servia pratos deliciosos, ele oferecia abraços calorosos a cada café da manhã ou almoço. Imagine a alegria de entrar em um lugar onde seu prato vem acompanhado de um abraço sincero. Este aconchegante restaurante ficou conhecido não só pela comida reconfortante, mas também pelos 75 e 402 abraços compartilhados entre funcionários e clientes.
Esse gesto significativo mostrou como pequenos atos de bondade podem impactar profundamente a comunidade, fazendo os visitantes se sentirem valorizados e amados. No entanto, em 2014, ele decidiu fechar as portas do seu amado restaurante, deixando um legado que ia muito além de apenas pratos saborosos. Os abraços que ele ofereceu criaram um efeito cascata de positividade que muitos ainda lembram. Não é incrível como a visão de uma pessoa pode trazer tanta alegria? Você pode se surpreender com o preço do Alasca. Em 1867, os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia por apenas 7,2 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 2 centavos por acre. Esse negócio foi um passo ousado e muito mais barato do que a compra de terras da China na época. Muitos duvidaram desse acordo, chamando-o de a loucura de Seward, em homenagem ao secretário de Estado William H. Seward, que organizou a transação. Eles se perguntavam por que os Kashankstiare investiriam em um território tão remoto e frio. No entanto, essa compra se mostrou uma decisão brilhante. Hoje, o Alasca é rico em recursos naturais, incluindo petróleo, ouro e madeira, tornando-se uma parte inestimável do país. Imagine se os Excel Astras Kaikwa tivessem escolhido o acordo com a China. Poderíamos ter perdido a enorme beleza e o potencial econômico que o Alasca oferece hoje. Essa compra não apenas expandiu o território do país, mas também abriu portas para experiências culturais únicas e paisagens deslumbrantes. Quem poderia imaginar que uma terra tão fria poderia se tornar um verdadeiro tesouro? Você sabia que a publicidade já incentivou as mulheres a ganhar peso? Na década de 1940, nos Estados Unidos, uma mensagem surpreendente era divulgada. Estar mais cheia era considerado elegante. Alguns anúncios afirmavam ousadamente que, se as mulheres ganhassem apenas 2 quilos, teriam mais facilidade em encontrar um parceiro. Esse fenômeno incrível refletia os padrões de beleza da época, quando formas mais arredondadas eram vistas como atraentes. Revistas publicavam imagens de mulheres com corpos voluptuosos, promovendo uma ideia que hoje parece estranha. Essas campanhas refletiam ideais culturais, já que muitas acreditavam que uma aparência específica atrairia amor e atenção. A mensagem ressoava com muitas mulheres que sentiam a pressão de se encaixar nesses padrões, mostrando como a publicidade pode moldar a percepção da beleza. Este capítulo curioso na história da publicidade levanta questões sobre como os ideais de beleza mudaram ao longo do tempo. Hoje, ouvimos mais mensagens que promovem a aceitação e uma atitude positiva em relação ao próprio corpo, em vez de focar em ganhar ou perder peso. O que você acha que causou essa transformação na opinião pública sobre a beleza?